Bom, primeiramente quero agradecer pela tua presença, muito obrigado, que bom, a gente vai falar de excelência no atendimento e vai falar de um conceito que eu tenho sustentado já há algum tempo, de olhar 4.0. Meu nome é Antônio Jorge Bezzi, para quem não me conhece, vai começar a me conhecer agora. Já no primeiro slide, a gente tem aqui o quem sou e quem estou. Todos nós, ao longo da vida, na nossa caminhada, nós ocupamos espaços, atividades, funções, né? Então, eu já fui gestor, já fui líder, já fui advogado, já fui professor, já fui pai. E, na verdade, parte disso do já fui são coisas que agregaram o que eu estou, são meus valores, minhas virtudes. Então, nada tira de mim o fato de ser pai. Eu sou marido, eu sou consumidor, sou cristão. E já estive diretor executivo, já estive coordenador, já estive várias coisas na minha vida. Algumas eu agreguei de tal forma a minha personalidade que hoje eu digo que incorporam o quem sou. Então, eu sou advogado, sou professor, sou gestor, mas efetivamente em 92 eu me graduei, sou especialista em civil, processo civil, e ao longo da minha caminhada eu tive uma passagem pelo mundo corporativo, numa instituição, fui diretor do jurídico dessa instituição a nível nacional, incorporei a atividade do mundo corporativo também dentro dos meus aprendizados aí da minha atividade cognitiva e exatamente em função desse caminhar e dessa experiência, sempre tentando absorver o máximo que eu podia de cada um dos momentos em que eu estava alguma coisa. Em 2015 eu resolvi fundar a JBS Smart Solutions, a JBS Treinamento e Capacitação, por uma necessidade dos meus clientes. Eu chegava para fazer um diagnóstico jurídico e notava que a página do meu cliente estava ruim. E ela me trazia um reflexo, ou melhor, trazia um reflexo para ele ruim na área jurídica. Verificava que os instrumentos contratuais não estavam bons, mas verificava também que o relacionamento dele na família era péssimo. Então eu fui agregando determinadas atividades, no meio do caminho fiz uma formação em coaching, né? Então assim, para utilizar as ferramentas de coaching nesse diálogo, nessa mediação, nessa resolução de problemas, e aí fui agregando conhecimento. Fui aprendendo a mexer em site, fui aprendendo as novas tecnologias, as novas ferramentas, fui adaptando isso ao meu trabalho, mesmo antes do papo de indústria 4.0, que começou lá em 2012, 2015, eu já tinha isso como essência, e o fato é que todos nós caminhamos e vamos incorporando nesse caminhar determinadas coisas. Eu separei aqui do meu caminhar 3 momentos do eu sou que são importantes. Esses 3 momentos são, como advogado, eu te diria que eu aprendi, tive a exata noção de conflito, eu aprendi a função ordenadora do direito, com a finalidade principal, o escopo máximo da jurisdição, que é ordenar a vida em sociedade, é pacificar, a utilização da forma de resolução de conflitos, meios alternativos de pacificação de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem. Então, eu sou um advogado colaborativo, eu sempre tento antes, como forma de resolução, uma composição. E, para a nossa palestra de hoje, eu te diria que o principal, ele é, na verdade, uma análise de serviço do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Quais as características dessa relação de consumo, quais os princípios que norteiam e as consequências. Eu também, como advogado, pude ter uma visão disso, o que facilitou o final, o enxergar a excelência no atendimento, né? Como professor, eu aprendi, e ainda aprendo muito com os meus alunos, a diversidade das várias classes que compõem a nossa sociedade, as diversas realidades, as várias formas de você olhar e de enxergar uma determinada realidade. Eu aprendi e constatei que dom existe. Tem aluno que nasce com aquele dom, ele é privilegiado pelo universo. Deus tocou aquela pessoa de tal forma que nem ele sabe explicar como ele consegue desenvolver tão bem determinada habilidade e demonstra uma competência, e ele desenvolve essa competência com uma primazia, com uma habilidade. Isso é dom, existe. Mas também aprendi, trabalhando com alunos de várias classes, com alunos que não tinham um determinado dom, o toque de Deus não estava ali para aquele dom específico, eu descobri que tem como trabalhar competências e habilidades em qualquer um. E mais, eu descobri que valores e virtudes também podem ser trabalhados, mas
E valores e virtudes a gente tem que aprender em casa, trazer de casa, porque senão a vida vai ensinar de alguma forma, em algum momento da nossa existência. Então, como professor, eu comecei a enxergar isso, eu comecei a enxergar o ser humano, graças a Deus, passando por uma diversidade. Eu não gosto dessa classificação, mas de aluno A, aluno C, D. Por outro lado, eu pude observar que, às vezes, eu pegava um aluno C, um aluno classificado como D, que na curva de grau se destacava dentre os seus iguais, mas que atingiu um patamar que aquele aluno AA não atingiu. Então, por isso que cada vez mais eu sou adepto a acreditar em competências e habilidades que podem ser trabalhadas. Eu sou adepto e comprovei isso por vários alunos, que é possível transformar, qualificar, aprimorar, mudar o mindset de qualquer pessoa. Então, já adiantando e dando um spoiler do final do nosso encontro, eu não acredito que a crise veio para acabar com nada. Eu acredito que a crise veio para fazer a nossa cabeça mudar uma chave e conseguir coisas extraordinárias. E como gestor eu aprendi o que é liderança. Durante muito tempo eu era chefe, eu não era líder, e isso era ruim. Alguns liderados, coordenados, eles não me admiravam, eles não viam em mim o exemplo, e isso era péssimo para o resultado. E num determinado momento eu mudei a minha cabeça e entendi que eu estava ali para servir os colaboradores que acreditavam em mim. E eu rompi com determinadas crenças limitantes, e eu aprendi através de ferramentas específicas o como me aprimorar, como ganhar a cumplicidade e como trabalhar com foco, ação, resultado, sempre com vistas à melhoria contínua. Você vai falar assim, pô, Beze, mas isso é importante por quê? Porque isso dá essa visão geral que a gente precisa ter, né? Como gestores, como empresários, como comerciantes, nós temos que agregar os valores que nós trazemos da vida, nós temos que alinhar esses valores com aquilo que nós propomos a realizar, mas com desejo do cliente, para poder, então, prestar um serviço que saia do normal, entre no campo do excelente e chegue, esse é o nosso objetivo hoje, é o que a gente pode chamar de um algo mais, de um extraordinário. E aí, então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para você é: quem é você? O que você está? Será que a pandemia botou na sua cabeça que determinados cargos que nós estamos, eles somem assim? Que no final a sua essência é o que vai valer, é o que vai fazer você progredir, avançar e levantar de uma queda, de uma crise provocada por um vírus? Então, nesse primeiro momento, é importante que você pense e leve um exercício para você, uma folha em branco. E nessa folha em branco coloca tudo o que você já esteve, tudo o que você já foi e se perdeu por um movimento alheio à sua vontade. E coloca aquilo que você está, aquilo que realmente você é e agregou. Porque na hora que você fizer um planejamento, o ter sido algo, ter estado algo, nem sempre vai ser o pilar de sustentação para aquilo que você pode ser mais, para aquilo que você pode agregar e ganhar. Então, faz esse exercício depois. Mas, nesse ponto de partida aqui, seria para você se entender. Ninguém pode pretender nada de excelência se não se entende, se não se conhece. Então, eu tenho certeza que você tem valores, virtudes, que mais do que ter estado ou estar alguma coisa, você é. Busque essa essência. Primeira coisa. Segunda coisa é persona. Quem é o seu cliente? Você já identificou o teu cliente? Você já identificou o público-alvo? A persona que você quer atingir? Para quem você quer trabalhar? Que nicho? Qual a linguagem que você quer falar? Que nicho que você quer atingir? Porque, assim, mais do que você verificar esse nicho, você tem que entender o que ele busca, qual o desejo do seu cliente, que papel você pode ter nesse desejo do seu cliente como um realizador de sonhos. O que você pode fazer para realizar os desejos e os sonhos do seu cliente, cobrando o justo, cobrando o correto. Para o seu cliente ter a noção de que ele não está pagando, ele está investindo e recebendo retorno
em forma de satisfação, de produto, de serviço adequado, eficiente, seguro. De um produto em que a expectativa dele, projetada pela sua oferta, na verdade, ela foi mais do que atingida. Você superou ao entregar o produto. Então, tem que identificar o teu cliente. Então, você tem que identificar quem é você, o que você pode trazer de útil para essa tua prestação de serviço, para o teu negócio, quais as experiências de vida que você tem para atingir as necessidades daquele cliente, o que ele busca. Aqui há quem diga que existe uma regra de ouro. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Não. Tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Descobre o que o outro pretende, descobre o que o outro quer. Cada vez mais o nosso serviço tem que ser personalíssimo, dirigido para aquele cliente específico e para as necessidades dele. É difícil, né? Por quê? Porque nem sempre você se compromete com os seus valores, virtudes, com a sua essência. Você se compromete com a função. Não, tem que ir além. Quem não vai além vai ter que mudar. A pandemia já fez isso, ela já fez as pessoas pensarem um pouco diferente. E aí, na hora que a gente fala de excelência no atendimento, quando eu falo para você olhar para a persona, é olhar para aquele cliente que ele pretende ser especial e único. Naquela prestação de serviço, eu quero, quando eu contrato uma prestação de serviço, ser especial e único. Eu não quero no curso ser mais um número. Eu quero, no final dessa palestra que o Beze fez, receber um e-mail. Carlos, obrigado pela tua presença. Segue um e-book. João, sua dúvida foi esclarecida. Eu quero criar vínculos com o meu prestador de serviço, com o meu fornecedor. Eu quero ter uma cumplicidade, eu quero ser fiel a ele. Mas essa fidelidade, essa cumplicidade advém do quê? Advém de um relacionamento que é criado porque ele entendeu primeiro que eu, enquanto consumidor, enquanto cliente, sou um ser especial e único. Eu sou o diferencial da vida dele. E não porque eu pago e remunero o serviço. Porque nunca um serviço vai ser pago e remunerado da forma adequada quando eu estou dando além do serviço. Você comprou um celular, recebeu o celular, você pagou por um celular, não fiz nada demais. Agora você recebeu o celular personalizado do jeito que você queria, você recebeu atendimento, você recebeu um curso para aprender a mexer no celular, você tem hora marcada para tomar um cafezinho com um consultor daquele celular. Você tem o algo mais. E aí eu te pergunto, essa excelência no atendimento, o aprender a tratar o cliente como um ser especial e um ser único, é uma questão de treinamento? A gente consegue desenvolver essas habilidades? É um custo necessário para a empresa, para a tua atividade? É uma exigência do mercado, a concorrência impõe? É um diferencial de sustentabilidade do meu negócio, entender que o meu cliente é um ser único, um ser especial? É uma missão do organismo empresarial, eu tenho só que vender ou eu tenho que cumprir o meu papel de orientação, de respeito? Eu te diria o seguinte, sim para tudo. É uma questão de treinamento, é uma questão de ter isso como um custo fixo na tua empresa. Então, dentro do custo da tua atividade, você tem que ter a manutenção do treinamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar como. É uma exigência do mercado, quem não tem competência não se estabelece. É um diferencial de sustentabilidade. Então, assim, hoje em dia eu abro aqui e eu faço uma pesquisa, eu encontro 1.000 prestadores de serviço X na minha região. Eu quero saber qual o diferencial, como é que eu vou ser tratado, e nem sempre quero o melhor preço. E é uma missão do organismo empresarial. O organismo empresarial ele tem um papel de pacificação, ele tem um papel de um serviço adequado, de claro, de transparência, ele tem um papel de aculturamento. Então, na verdade, é bem mais amplo o meu papel enquanto empresa. Eu cumpro um papel social, eu tenho uma atividade que no meu balanço social eu participo da minha comunidade, eu estou integrado com a minha comunidade, eu respeito a minha comunidade. E aí, na hora que a gente olha para isso, a gente vê o procedimento do como fazer. Né? O que eu devo observar para chegar nesse trabalho, nesse critério de um serviço de excelência? A primeira coisa a gente já falou, quais são os valores do meu cliente, o que ele deseja, quais as expectativas do meu cliente em relação à empresa, em relação à equipe,
E aqui tem vários desdobramentos. Eu posso falar da oferta que vincula, eu posso falar da publicidade enganosa, eu posso falar do dever de boa-fé e transparência nas relações, do postulado da confiança, eu posso falar de empatia, eu posso falar de realizar sonhos. Então, a primeira coisa é uma análise externa. Na minha análise externa, eu preciso, então, identificar quais os valores do meu cliente, quem é a persona que vai ser beneficiada pelo meu serviço, quais as suas expectativas e o que deseja da empresa e da equipe. Mas eu tenho que fazer também uma análise interna do meu negócio. O atendimento aparente, relacional e o atendimento oculto. O que é isso? Às vezes o vendedor está fora da minha empresa batalhando para conseguir determinado produto, engajar determinado produto no mercado, consolidar a marca, ganhar autoridade naquela marca. E no meio de um exemplo bobo, aconteceu semana passada com um cliente nosso, e no meio do atendimento, o que ele faz? Ele liga para o serviço interno e fala: fulano, no sistema só dá para faturar em 60 dias. O cliente pediu para faturar em 90. E ele tem um limite de crédito que ele já mandou a documentação e a gente tem que aumentar. Tem como você fazer isso? E a pessoa interna, ela vira e fala o seguinte: manda o e-mail no formulário A345 que a gente vai resolver, o prazo é para 48 horas. Calma, esse cara não tem noção do todo. Esse cara não entende que com essa conduta dele, ele simplesmente está acabando com a entrega final, que em última análise vai trazer recursos para capacitar e pagar o salário dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe um atendimento aparente, relacional, e existe um atendimento oculto que é prestado pela própria empresa para os colaboradores, em sinergia. Então, eu tenho que ter essa análise interna. E mais, deixar claro o papel de cada um, a responsabilidade de cada um na entrega final e a cumplicidade de cada um nessa entrega final. O problema é de todo mundo, existe um responsável. Mas se eu estou externo, ligo e o ramal do fulano está ocupado, não pode esse cara que recebe esse telefonema virar e falar o seguinte: olha, o ramal dele está ocupado, liga daqui a 15 minutos. Não, ele levanta, ele vai até lá porque ele sabe a importância disso para ele. A gente tem que analisar a mentalidade da empresa, a identidade da empresa, a cultura que essa empresa quer sustentar, e mais a missão e os valores que a empresa prega, coloca lá no site, são praticados por todos. Nesse momento eu tenho que ter a chave bem ajustada. O funcionário ele é um funcionário muito dedicado, ele veste a camisa e tal, mais do que isso. Ele entende o papel do organismo, ele admira a história do organismo empresarial, ele vê no coordenador dele um exemplo que cumpre aquilo que está nas regras. As regras são regras feitas para garantir a fluidez da atividade, daí a importância do regulamento de empresa, etc., do contrato de trabalho, ou essas regras são regras que visam simplesmente tratar o colaborador no papel e não o colaborador na vida real como um número de matrícula. Então, na verdade, aqui eu tenho que deixar bem clara a identidade, que seria a filosofia do meu negócio, para que todos caminhem com a mesma mentalidade. E quem não tiver essa mentalidade, eu tenho que provocar a mudança do mindset, mas essa mudança é gerada pelo testemunho daqueles que exercem a atividade de liderança, de gerência, para chegar no chão de fábrica e todo mundo falar o mesmo discurso, do chão de fábrica, pela linha de produção, até a entrega final. Depois eu tenho que ter uma padronização. O que compõe o meu atendimento? O que não pode faltar e qual é o meu diferencial? Eu tenho que ter uma padronização que você tem N exemplos disso, mas assim, eu tenho que ter uma padronização que o meu cliente entenda que sendo recebido pelo João, pelo Marcos, pelo Flávio, não tem erro. A empresa tem uma identidade que é respeitada pelos seus colaboradores, pelos seus funcionários.
E a entrega se faz da mesma forma. Quem me vendeu o café foi o Júlio, mas ele me serviu, ele me trouxe, ele falou, ele me deu para degustar, ele trouxe. Hoje o Júlio não está. Mas o Marcos faz igual, não sei o quê, não faz nem melhor nem pior, ele faz igual, porque o igual é maravilhoso. E eu não vou tomar o café XYZ, eu vou tomar aquele café, que café tem um monte, mas aquele prestado e servido com aquele carinho, daquela forma, é só ali na Casa de Béia. Eu tenho milhares de lugares, mas eu vou na Casa de Béia por quê? Porque lá eu sou atendido e tratado assim com qualidade, existe um diferencial, mas o procedimento é sempre o mesmo. Pode estar a Béia, pode estar o Magno, pode estar qualquer um. Eu vou ser atendido porque existe uma padronização de conduta. Conselho gestor é uma coisa importante. O conselho gestor ele bate naquela parte da melhoria contínua. O diagnóstico certo, o diagnóstico certeiro, através de reuniões, encontros sistemáticos e mais, através de recomendações. Aqui seria legal, nesse conselho gestor, eu ter um representante do chão de fábrica, um representante da linha de produção, um representante de vendas, um representante de informática, do setor de TI, um representante do marketing, um representante de vendas que está lá fora, o consumidor, o cliente, alguém do banco, sei lá, eu tenho que fazer um conselho deliberativo, consultivo, que possa analisar sempre a atividade para poder fazer uma melhoria, buscar a melhoria constante. E mais do que isso, aqui é legal, por exemplo, você ter o cliente misterioso, um cara especificamente contratado para poder fazer visitas, para poder verificar na pele como é que tem sido o atendimento. E na capacitação, eu tenho que ter treinamentos específicos com rotinas de comunicação, eu tenho que ter encontros periódicos, convivência, rodízios de atividade, e não é fazer convenção, congresso, para ficar vendo show, bebendo e fazendo reunião em sala, não, não. Eu tenho que ter um treinamento constante específico nas rotinas. As rotinas de comunicação têm que estar bem definidas. A tecnologia é maravilhosa, mas ela pode ser péssima. Então, eu tenho que ter encontros periódicos para poder trabalhar essa rotina de comunicação, que é um dos maiores problemas que existe em qualquer empresa. Eu tenho que ter a padronização, as rotinas de comunicação bem claras, e a empresa envolvida. Se possível, que eu faça o rodízio de atividades, o jobbing por várias áreas da empresa, para a pessoa ter uma noção do todo. E aí, no meio desse procedimento que eu estou fazendo, que eu estou acontecendo, que eu estou implementando na empresa, a gente é surpreendido por uma pandemia. Poderia ter sido qualquer outra crise, já tivemos outras crises, essa é a pandemia do Covid-19 e a gente tem que ficar em casa, a gente tem que mudar, e as empresas foram encontradas, né, se encontravam dessa forma. Num impacto em que pessoas que já estavam mal, falidas, faliram, que pessoas que estavam vivendo a normalidade ficaram no meio do caminho, estavam perdidas, alguns faliram, outros começaram a tentar se reerguer. Tinham empresas que estavam com controle de qualidade aprovado, estavam no caminho, e elas enxergaram que era possível. Muita gente que estava na normalidade enxergou que era impossível e não teve força para levantar, não teve força para avançar. Muita gente estava aqui na normalidade e tinha gente que já estava num processo de controle de qualidade evoluindo. Para essas pessoas foi mais fácil. Elas criaram rotinas, o time já estava afinado e elas conseguiram evoluir. Caminharam, estão caminhando, estão se reinventando. E a gente chega agora a uma conclusão parcial. A crise mostrou para ele, tá? A crise mostrou para a gente, nessa conclusão parcial, quando ela chegou e encontrou as empresas no estágio que as empresas estavam, a primeira conclusão que a gente tira é que a maioria das empresas sobrevive, ou sobrevivia e não tinha nem noção que sobrevivia, como sobrevivia. Essas empresas optaram e optam ainda por cortar custos, cortar pessoal e vão se acomodando. Essas empresas contabilizam lucros, que eu chamo de lucros aparentes.
porque não agregam valor nenhum na empresa, ou melhor, não agregam o valor que poderia ter sido agregado ao longo do histórico da empresa na empresa. Então, não raro, vimos algumas empresas com 12, 13, 15 anos, 20 anos, 30 anos de história indo embora. Ué, como é que acabou assim? Porque ao longo do histórico dessa empresa não houve nenhum valor agregado definitivamente ao patrimônio institucional dessa empresa. Pior, nem sempre essas empresas valorizam seus colaboradores com o reconhecimento e as recompensas dignas do fruto da dedicação e empenho dos mesmos. Muitas empresas tratam seus colaboradores como mais um número. Está cheio de currículo lá fora, vai você, vem 10. Mas e o que esse cara aprendeu? E o que esse cara conhece de empresa? Pode ser desprezado dessa forma? Essas empresas normais, elas não se destacam ou têm pouca projeção. Não são duradouras, nem extraordinárias. Eu não sei se você reparou, eu vou voltar para você reparar, naquela transparência tinha um olhinho aqui. Ó. Esse olhinho é o olhinho do 4.0. Na hora que a gente fala da Revolução Industrial, que a gente fala da quarta Revolução Industrial, e a gente fala da preocupação em agregar valor do chão de fábrica à entrega para o consumidor com tecnologia da informação, internet das coisas, big data, e vários outros instrumentos preocupados com a produção, a linha de produção, a entrega final. Na hora que a gente fala isso, a gente pode trazer esse conceito para o que a gente chama de serviço 4.0. Agregando isso, mas se eu não tiver, e esse conceito eu defendo, é meu, se eu não tiver um olhar que trabalhe o todo, se eu não tiver um olhar que tenha agregado experiência ao longo da vida, tenha o testemunho dessas experiências e traga toda essa tecnologia voltado para servir ao cliente, eu não chego no extraordinário. Eu fico no excelente, no bom. E o que é ser extraordinário? É o mais, é ser encantador. Ser extraordinário é o monitoramento constante, a preocupação, é o acompanhamento pessoal, é a adequação. As circunstâncias passam, a tua essência permanece. É o envolvimento, é a inovação. E te digo mais, ó, não é se adaptar ao novo normal. É se reinventar para trabalhar numa circunstância de normalidade que foi alterada, mas pensando sempre, sempre no inédito. É ser encantador buscando o inédito para servir melhor ao meu cliente, que se tornou amigo, parceiro e cúmplice na minha jornada. Então, esse olhar 4.0 demanda não é um esforço, é um comprometimento da nossa parte. Eu sou empresário também, eu sou prestador de serviço, um comprometimento que vai além dos formulários, além dos procedimentos, além das relações pura e simplesmente trabalhista, contratual, ele vai para a cumplicidade, para a entrega, para a dedicação. Ele está preocupado com um serviço 4.0. E aí a gente começa a ver que poucas empresas são verdadeiros organismos vivos e pensantes. Poucas empresas entregam um produto ou um serviço diferenciado. Poucas empresas sabem que o segredo nem sempre está no produto em si, mas também na qualidade dessa entrega. Tais empresas seduzem, oferecem, vendem e entregam, realizam sonhos. Por essa razão, essas empresas são extraordinárias. Eu tenho que olhar para a vida. Eu tenho que respeitar a ruga na face do meu cliente. Eu tenho que respeitar a esperança que é projetada no olhar do meu cliente. Eu tenho que respeitar a história de vida de cada um dos meus clientes. Eu tenho que respeitar a inocência e o sonho dos meus clientes. Eu tenho que respeitar o desejo do meu cliente. Porque antes de ser extraordinário, eu tenho que ver o quanto
o meu cliente, por menor que seja o produto que ele vem buscar, por mais simples que seja o serviço que ele vai receber, o quanto ele, enquanto ser humano, é único, especial e extraordinário. Então, seja extraordinário. Tamo junto. Vou abrir aqui para os debates, para as perguntas, e a gente vai trocando uma ideia, mas dessa ideia a gente vai avançar. Tá bom? Tudo de bom. Te desejo aí o melhor de Deus e tamo junto.